Olá, eu sou Luiz Felipe Arcângelo, advogado imobiliário, corretor de imóveis e professor em pós-graduações sempre voltadas ao direito imobiliário. É com muito prazer que iniciamos mais um programa Segurança na Transação, sempre buscando falar com você, amigo corretor, amiga corretora, de uma forma clara e objetiva. Como vocês já sabem, a proposta desse programa é fornecer aos profissionais que atuam no mercado imobiliário ferramentas para negócios seguros dentro do que manda a lei. Vocês vão descobrir, sem aquele famoso juridiquês, os principais pontos do direito imobiliário. Tudo bem claro e bem explicado. E para isso, receberemos gente boa para nos passar boas experiências sobre o setor de imóveis. Por isso, guarde esta frase: quem planta segurança não colhe risco. E no programa de hoje, eu tenho a alegria de receber aqui no nosso programa o doutor Rodrigo Carpá, o amigo Rodrigo Carpá. Doutor Rodrigo é advogado militante na área civil há mais de 20 anos, é sócio do escritório Carpá Sociedade Advogados, que tem sedes na maioria das capitais aí do Brasil. Olha que oportunidade que nós estamos tendo hoje. Sem dúvida, hoje, uma das maiores referências do direito imobiliário e também das questões condominiais do nosso país. É presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB São Paulo, foi presidente também da Comissão Especial de Direito Condominial no Conselho Federal da OAB, em 2023 a 2025, e é frequentemente solicitado entre os meios jornalísticos e ministra palestra por todo o Brasil. O amigo Dr. Rodrigo Carpá está sempre na TV, meus amigos corretores e corretoras. Então, meu amigo Dr. Rodrigo Carpá, eu quero dizer que é uma honra recebê-lo aqui no programa. Eu fico muito feliz com a oportunidade e quero te passar a palavra aqui para as suas considerações iniciais, Dr. Rodrigo Carpá. Olá, Luiz. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra recíproca estar contigo, com certeza. Tenho muita admiração e respeito pelo seu trabalho. A todos que te acompanham nesse programa do Cresce, eu tenho o meu programa Vida em Condomínio há muitos anos no Cresce, e também sou corretor de imóveis, e isso nos faz aí diferentes em termos de uma bagagem extra. Ser corretor é algo que eu levo comigo com muito orgulho, e falar com todo o público de corretores e o seu público agora, porque nada mais importante para o corretor imobiliário do que ter uma transação segura. Acho que esse quando o corretor deita para dormir, ele quer fazer negócios e que esse negócio seja seguro. Eu trabalhei na Cefisp, na Comissão de Ética e Julgamento, aí muitos anos, e infelizmente nós temos muitos casos de transações mal sucedidas, problemas que são gerados e acabam fulminando em sanções disciplinares, éticas. Então, esse teu programa é justamente para isso. Então, me sinto muito honrado e vamos trabalhar um pouquinho, vamos falar do que a gente sabe: condomínios, imóveis e locações. Que legal, meu amigo, muito legal. Eu esqueci de falar aqui do seu currículo enquanto corretor de imóveis. E a gente sempre fala no nosso dia a dia a diferença do advogado também, né? Que também é corretor de imóveis, né? Ele tem uma outra visão dessa advocacia imobiliária, né? Ele consegue muitas vezes olhar a forma com que aquele gestor imobiliário pensa, e sem dúvida é uma diferença boa. E que legal o amigo também ser corretor de imóveis, e eu também acompanho há muito tempo o seu programa Vida em Condomínio aqui na TV Cresce, meu amigo. E veja, bolando essa pauta aqui para esse nosso bate-papo, eu até recebi um questionamento sobre esse tema de uma locatária, inclusive de uma das imobiliárias o escritório faz a advocacia, e justamente dizendo que a administradora do condomínio não fornece quaisquer informações diretamente aos inquilinos, apenas aos proprietários de imóveis ou àqueles que detenham procuração específica em nome destes.
e das decisões pertinentes ali à gestão do condomínio. Então a pergunta que eu te faço, meu amigo, é: o síndico pode se recusar a lidar com o inquilino e falar apenas com o proprietário daquele imóvel? Eu entendo que não. Seria o mesmo que, por exemplo, ele ignorar uma criança porque ela não é proprietária, ou ele ignorar um cônjuge porque ele não é proprietário. Logicamente que não é uma questão tão simples. Às vezes, o próprio inquilino está errado. Ele fala: não, mas eu pago o condomínio, eu tenho o direito de participar dessa assembleia. Não tem. Hoje, com a nova legislação, não tem, mas nem sempre foi assim. A lei do inquilinato, a 8245 de 91, ela previa a participação do inquilino em questões ordinárias. Então, essas mudanças e essas modificações constantes trazem essa questão à tona o tempo inteiro e essa insegurança jurídica. Se a gente levar o pé da letra, pela natureza jurídica do condomínio, o inquilino é pessoa estranha. A relação dele está diretamente ligada ao proprietário do bem. Então, existe uma triangulação. Mas, em determinado momento, nós cortamos esse caminho. Quando? Quando esse inquilino adentra, essa é uma das questões, quando ele adentra no universo do condomínio, ele ele diz o seguinte: o proprietário diz: olha, uma das características da propriedade está sendo cedida através de um contrato de locação, que é a posse. Então, ele detém a posse. Então, ele não é condômino, ele não é proprietário, mas ele pode usar daquela área comum e tem que ser tratado dentro daqueles limites. Então, cabe ao proprietário, por exemplo, transferir aquele condomínio. O condomínio está em nome do Luiz Felipe Arcângelo e o inquilino é o Rodrigo Carpati. Então, ele não vai alterar a titularidade daquele boleto, mas ele vai colocar proprietário Luiz Felipe Arcângelo, inquilino aos cuidados de Rodrigo Carpati. Então, ele passa a ser inserido nesse universo e pode fazer a locação do salão de festas, pode usar a piscina, sempre dentro dos limites da convenção, porque a convenção ela obriga não só os seus titulares, os adquirentes e todos aqueles que transitem no condomínio. O inquilino ou até mesmo um visitante é obrigado a respeitar a convenção. Ela tem uma característica peculiar, né? A convenção ela é um ato norma, ela não é apenas um contrato idealizado entre as partes, ela tem uma característica peculiar que ela obriga também aqueles que não assinaram por força de lei, né? A lei da incorporação, a 4591, traz isso esculpido. Perfeito. E, Rodrigo, nesse mesmo caso dessa cliente aqui, que é um caso prático que nós estamos trazendo aqui para o nosso bate-papo, ela ainda ela deseja, né, ela quer que o proprietário dê uma procuração para que ela possa participar das assembleias e dessa vida condominial, tendo em vista que o síndico está se negando a dar as informações para ela. E como que fica nesse caso? O proprietário também não é obrigado a dar uma procuração para a locatária falar por ele nas assembleias, né? Não é obrigado, mas é uma situação muito peculiar, né, doutor Luiz? Porque você passa a estar inserido, e lembrando que a cobrança do condomínio, as pessoas desconhecem isso, ela não é automática. A pessoa paga o condomínio porque foi feito um acordo entre o proprietário e o inquilino. Se não constar no contrato de locações a obrigação do pagamento do condomínio pelo inquilino, assim como do IPTU, a obrigação é do proprietário. E ela, perante o condomínio, ela continua do proprietário, e caso o inquilino não pague o condomínio, quem vai ser acionado é o proprietário. Mas, de qualquer forma, naquele momento de fruição daquelas áreas e no momento que ele tem a posse do bem, ele arca com as despesas ordinárias. Então, nada mais justo é que ele saiba o que está sendo feito. Hoje, pela legislação atual, a responsabilidade é direta do proprietário, ele sequer pode participar. Mas eu acho que, por uma questão moral, nas questões ordinárias, é justo que ele participe. A partir do momento que você participa daquela coletividade para somar, você vai agregar e defender, inclusive, em tese, os interesses daquele proprietário. Mas não é obrigatório, e algumas vezes nós temos, por exemplo, o inquilino tem filhos, ele quer um parquinho.
O proprietário acha que o prédio está ótimo e quando o imóvel for vagar, ele vai locar para alguém que não tenha filhos, que também é uma prerrogativa dele, desde que não seja discriminatória. Então, às vezes existem divergências, e daí você pega, por exemplo, um síndico que também pensa totalmente diferente, e daí a hora que você leva uma procuração, você pode estar conflitando os interesses tanto do condomínio quanto do proprietário, e isso acaba gerando conflitos. Então, o proprietário tem a prerrogativa, se ele tiver alinhado. Eu fui inquilino muitos anos na Faria Lima, de um proprietário, e que ele falava: Rodrigo, eu nunca pedi procuração para ele. Ele me ligava e falava assim: por favor, você me representa, a gente está sempre alinhados e eu acho que você tem um andar inteiro aí, eu preciso que você me ajude com isso também. Então, é uma questão de alinhamento diferente do inquilino que tem uma divergência. Não é uma obrigação, é uma faculdade. Perfeito, perfeito. E é justamente na questão moral que o amigo trouxe, que essa locatária ela encaminhou esse e-mail, dizendo que o síndico desse condomínio estaria tomando decisões, obras no imóvel que tem influenciado diretamente, inclusive, na despesa ordinária do condomínio, né? Então, por isso que ela gostaria de participar. E no primeiro momento nós tivemos que, inclusive, dar uma orientação para ela, que ela entendia que era culpa da imobiliária também o que estava acontecendo. E a imobiliária também não tem essa responsabilidade, né? A Exato. responsabilidade é da administradora, do síndico ali, né? Sobre a gestão condominial, não é isso? A imobiliária Existe uma confusão, né, assim, a pessoa que às vezes não, como ela tem a relação só com o proprietário e ela vê as obras do síndico, ela acha que a administradora ou a imobiliária são partes nisso, ela não entende, qual é a hierarquia dessa situação. E perfeito. pelo que você me falou, pode estar também havendo uma classificação errada das contas, o que muitas vezes ocorre. Então, se as obras estão na ordinária, talvez exista alguma coisa que não esteja correta, mas é complicado. Eu lembro de um caso onde o proprietário alugou o apartamento e estava sendo cobrado um déficit de conta ordinária Perfeito. por questões anteriores. Então, é ordinária, é do proprietário, aliás, é do inquilino. O ordinário é do inquilino, mas o que é pretérito à locação não é dele. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes uma classificação ordinário é inquilino e essa ordinária é proprietário. Não. E algumas vezes, alguns condomínios, amigo Luiz, eu já verifiquei, algumas vezes rateiam despesas extraordinárias de forma ordinária para, por exemplo, eles querem fazer uma obra no fim do ano. Então eles, para que a gente vai emitir boleto extra? Vamos já colocar na nossa previsão orçamentária despesas com uma rúbrica, despesa com obra, e daí cai na ordinária, só que não é responsabilidade do inquilino. Então, E eu creio que é exatamente o caso dessa locatária aqui, viu? É o que está acontecendo. Há logicamente ali um problema na gestão daquele condomínio, né? Mas dentro do possível, logicamente, a imobiliária terá que falar com o proprietário, né? Agora, uma outra questão aqui, meu amigo doutor Carpá. Quem responde pelos danos causados pelo inquilino nas áreas comuns? É o proprietário que responde ou é o próprio inquilino? então, essa é uma questão muito interessante, né? Porque o dano causado, por exemplo, eu acho que a gente tem que diferenciar dois tipos de danos: os danos por infração e o dano causado, ele quebrou um brinquedo. Isso é pessoal. O proprietário não quebrou o brinquedo, não obstante, essa unidade seja de propriedade de terceiros. Então, eu acho que essa questão de danos causados a terceiros, é uma questão pessoal. Não obstante, alguns condomínios emitam isso na conta do proprietário. A questão de infração, a mesma coisa. Normalmente, por mais que a infração, por exemplo, utilizou o salão de festas de forma irregular, é pessoal, mas existe um hábito de se lançar esse tipo de despesa para a unidade. Já vi alguns julgados onde às vezes o proprietário contesta, porque as multas são muito grandes, mas existe uma divergência de entendimento.
O que eu acho é que o proprietário também precisa administrar bem a sua unidade, porque esse tipo de situação, que acaba tomando uma proporção grande, ela não aparece da noite para o dia. É uma multa hoje, uma multa mês que vem, outra multa o mês que vem, mas o proprietário vai deixando, muitas vezes a imobiliária acaba não cientificando o próprio proprietário, só emite para o inquilino, e o proprietário, amigo Luiz, tem uma prerrogativa de infração, despejo por infração contratual. Então ele pode também retirar aquele inquilino. Mas, via de regra, as multas, por uma facilidade, elas ficam ligadas à unidade. Porém, o que é um dano causado por alguém, eu acho que esse é mais fácil de contestar. A pessoa foi lá e quebrou o parquinho. É algo pessoal, não é uma multa por infração, é um dano oriundo de uma circunstância que ele causou, uma briga que ocorreu no condomínio. Eu costumo comparar isso aos casos de polícia. A pessoa foi lá e matou alguém, o proprietário nem o síndico vão presos, é personalíssimo os crimes na esfera penal, só que na esfera civil a gente consegue trazer outros responsáveis em função das características da responsabilidade civil, aqueles danos em responsabilidade, culpa em eligendo, vigilando, Sim. e no condomínio você tem a guarda do bem por um terceiro, mas a propriedade permanece daquele titular do domínio. Mas eu acho justo que aquele que está na ponta e causou o dano, senão ele vai lá, destrói o prédio, paga R$ 1.000 de aluguel, põe fogo no condomínio e o proprietário tem que pagar o prédio todo. Não seria justo. Perfeito. O amigo trouxe uma questão muito interessante, doutor Carpá, e eu queria até trazer aqui para o amigo tecer alguns comentários. Muitas vezes, aquele inquilino está dando muito trabalho, né? Está dando muito trabalho naquele condomínio, quer seja por barulho, né? Não respeita ali o regramento daquele condomínio. E muitas vezes, quando isso acontece, acontece de cair uma reclamação diretamente para a imobiliária, a gestora da locação. E eu não sei se o amigo concorda com isso, mas para a imobiliária ingressar com um despejo por infração contratual, ela vai precisar também que o condomínio também haja, né? No sentido de advertir, multar, fazer as coisas, porque senão a imobiliária também não tem as provas necessárias para esse despejo, não é isso? Concordo plenamente. Acho que é algo que deve ser construído, porque daí ligam para o proprietário ou para o próprio imobiliário: olha, preciso que seja retirado inquilino que traz problemas. Mas assim, ele foi multado, ele está sendo notificado, esse é o embasamento. Uma coisa é o direito processual, outra coisa é o direito material. Então, no dia a dia está claro, às vezes as pessoas confundem, mas como que eu preciso disso? Eu estou vendo que a pessoa perturba, mas o juiz não está vendo, então eu preciso Exato. fazer provas dessa situação para poder transformar isso num despejo por infração contratual que tem sido concedido aí com certa frequência, e infelizmente nós temos uma quantidade de transgressores, e não só de imóveis locados, mas de condôminos antissociais, que tem crescido muito em função da quantidade de condomínios e em função de cada vez mais as pessoas residirem dentro dos nossos edifícios. Perfeito, meu amigo. Muitas vezes a pessoa, inclusive, encaminha um boletim de ocorrência, que também é uma declaração unilateral, e ela quer que a imobiliária entre com ação, e é uma ação, muitas vezes, que não vai ter um resultado, né? E é uma ação que tem que ter provas, é uma ação demorada, né? Uma outra questão... Pode falar. Não, acho que toda ação É, judicial, toda vez que sim. o judiciário tem que ser acionado, a gente precisa de embasamento, não dá para trabalhar com suposições ou com provas pouco robustas, porque o fim disso, às vezes, é o entendimento divergente da tese e a emenda fica pior que o soneto, sucumbência e um descontentamento com o advogado, com o próprio condomínio, que não vale a pena. Perfeito, meu amigo. Agora, nós temos a questão também, muitas vezes o inquilino é multado e ele não paga a multa, né? O que pode ser feito ali pelo condomínio, pelo proprietário, quando isso acontece, meu amigo?
Então, via de regra, quando a multa está direcionada ao condomínio, ao condômino, o condômino arca com esse custo e tem o direito de regresso contra esse inquilino transgressor. Algumas vezes, já vi alguns casos em que a justiça entende que ele é o principal devedor e não o solidário. Mas para isso o proprietário entra com uma ação concomitante ou algumas vezes o próprio condomínio cobra o inquilino dependendo da situação lá desenhada. Certo, perfeito. Meu caro, uma dúvida que tem direta relação aqui com o universo aqui das imobiliárias também, né? É obrigatório o inquilino fornecer cópia do contrato de locação ao síndico? Você entende essa obrigatoriedade? Então, essa é uma questão interessante também, Luiz, porque ele não. O síndico não precisa saber quanto ele paga de aluguel, o que ele ajustou com o proprietário. Algumas vezes ele ajusta a reforma, ajusta um aluguel mais baixo, e assim, a gente tem muitos prédios onde o síndico também é corretor e ele não quer apenas saber o que está acontecendo, ele quer parametrizar, ele quer participar da próxima negociação, que também tem que ser visto com cautela. Então, eu acho o seguinte: o proprietário, para que um condomínio funcione corretamente, precisa de um aviso de que aquele inquilino vai fazer parte daquele universo a partir de determinado momento. Então, normalmente a imobiliária testa uma cartinha, olha, autorizo o fulano de tal a pegar chaves, mas eu acho que pelo menos a primeira página do contrato, para ter em arquivo, é interessante porque isso traz ali uma segurança. Algumas vezes até mesmo para aplicação da multa, porque você tem muitos condomínios, Luiz, em que o proprietário, você entra, ó, o fulano se mudou, pode entrar. E aí? É. Eu não lembro, por exemplo, de ter preenchido uma ficha no meu prédio comercial quando fui inquilino. E isso faz com que, em alguns momentos, caso necessário, imagina se eu fosse um infrator ou se eu fosse uma pessoa em que a justiça, a gente tem casos onde a justiça pede informações para o condomínio, quem mora naquela unidade, como é que está o valor, como é que está a cota condominial daquela unidade que está indo a leilão e a gente não tem informações. Então, eu acho que o cadastro unificado, um cadastro é importante para o funcionamento de um condomínio. Sem dúvida, meu amigo, eu concordo muito com isso, viu? Veja que, na mesma intenção, aqui em Ribeirão Preto, meu amigo, nós tivemos uma lei municipal aqui que estabeleceu que as imobiliárias, quando têm visita a imóveis, elas têm que fazer um cadastro da pessoa, né? Não podem mais reter o documento, mas digitalizar o documento aqui em Ribeirão Preto antes dos corretores irem até os imóveis. É uma obrigação da imobiliária. E por que foi feito isso, meu amigo? Porque aqui nós tivemos casos de visita de uma determinada corretora, que a pessoa buscou o imóvel, buscou um imóvel numa imobiliária, pegou uma chave, marcou como se fosse uma visita com um profissional, uma corretora, e teve um caso grave ali, né? Que envolvia questão de assédio, a corretora e tudo mais, sabe? Então, é justamente para ter informação, né, de quem está ali dentro daquele condomínio, né? Sem dúvida é importante, sim. Eu acho que é essencial, Luiz. A É, informação é essencial. A gente tem cláusulas de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essas informações elas devem existir. A gente não pode ter um abuso do uso dessas informações, mas saber quem reside, a que título, ter um perfeito. censo dentro daquele condomínio é essencial para uma funcionalidade que não traga prejuízo para aquela massa, inclusive por questões inerentes à segurança. Então, a segurança do condomínio está diretamente ligada a isso. A gente sabe que hoje os condomínios são foco de muitos criminosos e essa identificação, manter o cadastro atualizado. Eu tenho indicado, inclusive, nessa seara de segurança, que exista um WhatsApp da portaria, os números pré-cadastrados, porque muitos meliantes se passam
por pessoas que não são. Olha, eu estou aqui na portaria, eu estou autorizando a entrada do meu primo. Na verdade, é o bandido autorizando o bandido. E também o pessoal do Cresce, o nosso pessoal que a gente trabalha e defende, eles também são vítimas, por exemplo, de pseudos corretores, muitas vezes. Então, o cadastro do corretor, o Cresce São Paulo atua assim de forma muito positiva nesse sentido, fiscalizando, dando ferramentas. Eu vou fazer uma visita, eu preciso deixar o meu Cresce na portaria, eu preciso assinar o livro de registros. Isso também traz uma segurança, não só para que a transação ocorra através de corretores, mas para que aquele que está adentrando é alguém técnico. Então, a gente tem problemas de todos os lados, o pseudo-corretor, o pseudo-visitante, aquele que ali... nós tivemos casos de ocupações de unidades. Eu já trabalhei em casos de ocupação de unidades. Daí pergunta, quem está lá? Não sei. Entra com despejo, meu amigo, doutor Luiz, dizendo, olha, pessoa desconhecida, lógico que a lei permite, mas é algo complexo, complicado, né? Vai levar um tempo, né, para você até localizar quem tá, né, quem invadiu aquela unidade, né, sem dúvida complica sim, complica. Quem eu vou citar? Vou citar o ocupante da unidade tal. Ok, juridicamente é possível, mas na prática, o oficial de justiça vai chegar, é você o ocupante? Não, 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 eu só vim tomar um café, eu estou de saída. Ué, É licença, eu não vou assinar nada. Não, não, você vai assinar, eu te obrigo a assinar. Você sabe do nome? Não, então tchau, fui embora. Então, assim, daí tem que ter força policial, é algo muito complexo. Na prática, a gente já evidenciou muitas situações complexas que podem ser evitadas naquele momento em que a pessoa vai entrar no prédio. Então, vai entrar no prédio, você é novo? Sim, está aqui a ficha, está aqui o cadastro, me dá a primeira página do contrato, eu mitigo riscos, minimizo de forma muito contundente esses problemas que vão surgir futuramente. sem dúvida, meu amigo, sem dúvida. Uma outra questão aqui, amigo, é o locador proprietário. Ele pode transferir ao locatário todas as despesas relativas ao condomínio? É uma dúvida que sempre cai aqui, viu, meu amigo? Não, não pode. Esse é o sonho, né, do proprietário que quer se livrar, porque alguns apartamentos, amigo Luiz, são verdadeiros abacaxis, né? A pessoa daí, e algumas vezes você tem prédios obsoletos, deixaram aquele prédio avançar tanto sem uma manutenção preventiva, que o desgaste é tamanho que às vezes a taxa condominial é o mesmo valor da taxa extra para a reconstrução do prédio. Então, via de regra, o proprietário paga o extraordinário e o inquilino paga o ordinário. Logicamente que existem algumas saídas que a gente vê no mercado. Olha, meu imóvel vale 5 mil, o condomínio é 2.500, mais uma taxa essa de 2,5. Então, eu quero um pacote de 15 mil, de 10 mil. Eu quero um pacote de 5 mais 2,5 mais 10 mil. Posso fazer? Pode. Eu estou embutindo a despesa extraordinária no inquilino? Estou, mas ele aceitou. Só que o que acontece, o contrato é 30 meses, daí essa cota extra cessou no ano, e daí a situação muitas vezes acaba sendo modificada. Então, ele poderia ter locado um pouquinho a mais o valor, porque ele ganhou um pouco a mais, mas ele se beneficiou, e, enfim, existem situações. Mas quando ele falar de despesa ordinária e extraordinária, pagamento direto, ele tem que ter essa divisão, e nós temos muitos casos de ações judiciais cobrando. Alguns proprietários diziam o seguinte, eu combinei que ele ia pagar o ordinário e o extraordinário. Então, algumas vezes a lei é dispositiva e algumas vezes a norma cogente. Então, nesse caso, não, ele não pode dispor, ele não pode interpretar que a despesa extraordinária é dele, é do inquilino. Então, você tem ali, algumas vezes, uma ação de ressarcimento dessas despesas. A locação acaba. Meu caro, o amigo atua não só no direito condominial, como no direito imobiliário também no dia a dia. Essa questão da imobiliária, por exemplo, de separar a despesa ordinária da despesa... Porque na maioria das vezes, eu não sei, o amigo que tem uma advocacia no país todo hoje,
pelo menos aqui na nossa comarca, eu digo assim, o boleto que chega para o inquilino pagar, ele vem lá, ordinária, a despesa ordinária e a despesa extraordinária. E o inquilino muitas vezes apresenta e tem o desconto no boleto do aluguel. Agora, o amigo entende que é um dever da imobiliária pedir o primeiro boleto do condomínio e incluir ali já como desconto para o inquilino tem que apresentar essa despesa extraordinária. Como que você entende que tem que ser essa conduta por parte da imobiliária? Eu entendo que a gente tem que separar a administradora do condomínio, que é aquela que emite, Perfeito? e a imobiliária, que é aquela que vai administrar a relação entre proprietário e inquilino. Eu entendo que faz parte do ofício do administrador imobiliário efetuar essa separação e não cobrar um ressarcimento, porque Perfeito. ele tem que emitir um boleto. Na verdade, a forma que eu vejo que mais a partir do momento em que ele não tem que pagar o extraordinário, não é justo que ele pague, seja ressarcido ou seja descontado. Então, o ideal seria que a imobiliária efetuasse o pagamento daquela taxa condominial e depois lançasse no boleto do pagamento do locativo, do aluguel, juntamente com a taxa, a despesa ordinária, e prestasse contas, inclusive, para esse inquilino. Até porque fica muito melhor para o locador também, né, meu amigo? Se é devido, logicamente, esse desconto no boleto, é melhor que seja feito desde o início, porque senão chega no final do contrato, apresenta aquele relatório, muitas vezes nem o último aluguel é suficiente para Exatamente. o locatário ter a restituição dos valores, né, que ele foi pago, né? Mas algumas coisas acabam acontecendo no dia a dia de forma cultural e não legal. O outro caso é a caução, que a caução não pode servir de desconto de locativo e, no fim, existe uma compensação, né? Então, Perfeito. isso virou praxe do mercado. Ó, compensa os 3 últimos aluguéis. Não, a caução, inclusive, ela tem que ser depositada em conta conjunta, ter ali a correção. O que não é feito mais, né, meu amigo? Que o mercado já não faz mais, né? Fica normalmente com o locador ou, no pior caso ainda, a imobiliária trabalhando o dinheiro da caução, que eu acho que é o pior Exatamente. cenário, né? Exatamente. E muitos proprietários, quando eles alugam diretamente, alguns contratos eu faço, o proprietário, antes do contrato assinado, será que ele já não pode depositar caução, que eu estou precisando de dinheiro? Assim, isso me remói, porque eu falo, não, esse dinheiro não é para você utilizar, esse dinheiro é a garantia que você tem, deve ser aplicada, deve ser devolvida, enfim, mas infelizmente, isso tem ocorrido muito, acho que em função de questões econômicas do nosso país e culturais. E virou meio que uma praxe de mercado, né? Ó, Virou uma praxe de mercado, né? Meu caro, uma outra questão aqui que tem uma certa polêmica toda vez que a gente fala em locação por curta temporada, né? Então, o condomínio que não permite a locação de curta temporada, que são os aplicativos de hospedagem, mas o proprietário insiste em fazer essa locação. O que o condomínio pode fazer com relação a isso? então, essa alocação de curta temporada, short stay, hospedagem atípica tem sido uma prática regular no mercado e hoje ela tem sido refutada, e os entendimentos do STJ, os últimos julgados de 2024, inclusive nós temos 2 recursos afetados, que da terceira e da quarta turma, e que vão comportar um julgamento pela segunda sessão, que é a junção dessas 2 turmas, para que ele saia dali com uma decisão que possa macular e possa ser replicada nas demais decisões. Ainda é uma prática corriqueira, mas algumas vezes repudiada pelos prédios, às vezes repudiada pelo tribunal, às vezes o proprietário consegue na justiça o direito, porque não existe uma equalização de julgados, uma padronização, mas hoje o entendimento é que o condomínio pode proibir e deve fazê-lo através de uma alteração da convenção. A questão é, algumas vezes a convenção não está alterada e o síndico não quer que se faça, o proprietário quer fazer. É complicado. Ou o proprietário vai ingressar em juízo, porque algumas vezes a forma do síndico refutar isso
é mutar o proprietário. Então, eu acho que o síndico tem que ter um trabalho nas bases. Já vi decisões judiciais aonde, mesmo que não alterou a convenção para proibir, ele trouxe uma alteração através do entendimento de uma assembleia, mesmo que com quórum não qualificado, porque pelo menos ele passa a ter um nivelamento, e o judiciário muitas vezes, ou grande parte das vezes, leva em consideração o entendimento da grande parte daqueles condôminos, ou quando não tem nada, de uma reunião em algum sentido. Mas muitos inquilinos insistem em condomínios que também não têm perfil, e a justiça hoje tem julgado no STJ no sentido de que um prédio residencial tem um desvio de finalidade, um desvio de destinação, porque a hospedagem atípica ela tem uma conotação comercial. Então, por si só, ela estaria proibida, mas isso não é o entendimento das cortes inferiores, o que tem trazido problemas. Então, se um prédio que tem 20 locações por temporada e já funciona assim, eu aconselho o síndico a buscar uma alteração pelo voto de 2/3. Situação diferente naquele prédio de 10 unidades, 100 metros quadrados, e uma pessoa resolveu majorar o aluguel dela porque está precisando de dinheiro, e vai lá e loca para uma infinidade de pessoas toda semana. Então, esse eu acho que deve ser proibido, até que exista aí uma decisão que também deve passar por uma assembleia e por uma alteração da convenção, mas são casos distintos. Perfeito, meu amigo. Eu vejo uma questão aqui, e eu tive o entendimento aqui da fala do amigo, que é possível, então, através da convenção, proibir essa locação aí por curta temporada. Daí eu pergunto para o amigo, quando a gente faz aquela due diligence, né, que é justamente aquela análise para a compra de uma determinada pessoa, que o advogado imobiliário trabalha muito com esse sistema, né? Nós temos uma questão pontual hoje, que é quando é um investidor que vai comprar um imóvel, então, que fica nesse edifício, que tem e ele quer alugar por locação por temporada. Então é muito importante, doutor Carpá, que ele verifique a convenção, né? Porque se há proibição ali na convenção da locação por curta temporada, e o investidor quer justamente ter o benefício daquele rendimento, logicamente isso vai trazer problema, né? Então, é essencial que o advogado olhe a convenção do condomínio também, né? Esse é um link perfeito com o tema do seu programa. Nós tivemos um caso aonde o Airbnb, a locação por temporada, também conhecida como Airbnb, porque é a principal empresa, a operadora em aplicativos de hospedagem, esse condomínio resolveu proibir, e as unidades desvalorizaram. Ela não tinha previsão na convenção, por uma falha da incorporadora, e a gente pode discutir se isso seria indenizável ou não, mas por uma questão que não tinha previsão, ele chegou a desvalorizar 30% no momento em que eles proibiram, porque grande parte das unidades eram de Airbnb, de locação por aplicativo. Então, um apartamento que valia 1 milhão, da noite para o dia, após uma assembleia, passou a valer 700 mil reais. Isso é um fato real, que traz aí à tona isso que você está falando, e essa segurança jurídica que você mencionou, de verificar previamente o que traz a minha convenção, o que está nas atas, e você tem hoje alguns advogados precavidos, eles tiram uma certidão negativa do diligence, até mesmo do condomínio, do CNPJ do condomínio, para entender em que problemas que aquele proprietário, aquele adquirente, vai estar inserido a partir do momento que ele adquire aquele bem, para poder justamente mitigar esses riscos. E sem dúvida é essencial, né, meu amigo? Porque, veja, você compra um condomínio que, de repente, tem ali processos trabalhistas, não está regular com o FGTS dos funcionários, com a Receita, você assumiu aquele passivo. Eu falei já aqui no programa, doutor Carpá, que nós temos um condomínio aqui em Ribeirão Preto que deve 2 milhões ao SAERP.
Imagina você compra um apartamento naquele condomínio, na primeira reunião você fica sabendo que você assumiu uma dívida de 2 milhões do passivo daquele condomínio, né? Tinha um condomínio aqui próximo à Avenida Paulista que tinha um passivo trabalhista que nós trabalhamos para resolver isso de 5 milhões de reais. Isso já tem alguns anos. Então, imagina uma situação dessa, você adquire e depois passa a ter que arcar com essa indenização de 5 milhões, não eram muitas unidades, era um prédio antigo, daqueles grandões. Então, assim, daí o advogado foi lá, analisou toda a documentação, estava tudo certinho, tudo bonitinho, só não analisou a documentação adicional do condomínio. Ai, ai. Que coisa, né? E sem dúvida aí o advogado vai ser questionado pelo cliente dele, né? Doutor Carpá, eu estou adorando ouvi-lo aqui no programa Segurança da Transação, eu sempre aprendo muito com um amigo, mas infelizmente aqui está dando nosso tempo, então eu queria te fazer uma última pergunta que nós trouxemos aqui para o nosso programa. Hoje nós temos muitas imobiliárias que garantem o pagamento da cota condominial no caso de o inquilino não pagar. Caso isso se torne constante, e ainda que o condomínio seja pago via imobiliária, esse pode ser um motivo, doutor, para a quebra de um contrato por parte de um proprietário? Por parte do inquilino. Isso. É interessante, você está falando das garantidoras, Exato. certo? Certo. Essa é uma questão que ainda está sob júdice. Eu tenho um entendimento, a gente tem algumas decisões, então, a partir do momento em que aquela dívida é cedida, a questão é, o inquilino ele está adimplente ou não está adimplente? Né? Porque você transferiu a dívida, você não transferiu a dívida continua em nome do condomínio, mas uma empresa, através de uma cessão de crédito, ela paga aquela mensalidade e se subroga, né, nos remanescentes, que é multa, juros, correção, honorários advocatícios. Então, eu entendo que o devedor, podendo ser o inquilino ou o proprietário, ele continua devedor perante o condomínio. O condomínio usou uma situação aonde ele consegue administrar aquela dívida e ela não recebeu do devedor principal. Ele subrogou um terceiro. O devedor principal ainda é o dono da unidade. Eu não sei se foi isso que você perguntou, Luiz. Sim, a pergunta é essa mesmo. É isso mesmo. Eu vi noticiado aí esses dias também, e eu achei que poderia ser isso também, que é a questão, e já aproveitando, a questão das imobiliárias que garantem tanto o aluguel quanto o condomínio, e parece que uma das maiores empresas aí do mercado já avisou que não vai mais garantir. O Quintocred, né? Nós vimos a notícia e justamente. E sobre essa questão, meu amigo, também, na verdade, eu queria trazer justamente a questão das garantidoras e dessa notícia da imobiliária, né? E nós temos aí, já trazendo para a questão da imobiliária aí, você entende que pode ser um motivo de quebra de contrato quando se trata dessas imobiliárias que garantem a operação? Eu acho que é uma quebra de contrato a partir do momento em que você não tem esse pagamento e aquela empresa vai garantir, mas assim, ela está pagando, mas é uma quebra de contrato daquele inquilino para com o proprietário e não para com o condomínio. O condomínio vai quitar naquele momento. Mas é uma quebra de contrato, não é uma dívida condominial, porque ela está quitada, é diferente da subrogação na cessão. Então, na cessão, o próprio condomínio faz a transação para garantir dinheiro para continuar operando. Nesse caso, não. Alguém pagou por ele. Não apenas cedeu esse título, ele quitou porque ele é o garantidor daquele título e ele se subroga da cobrança direta, porque essa relação, apesar das transações serem muito parecidas,
uma relação é do condomínio com um prestador de serviço, a empresa garantidora, e o outro, a relação é do proprietário com a empresa terceira. Então, uma relação que não faz parte do universo do condomínio, porque no primeiro, a dívida foi quitada, mas ainda existe uma dívida perante o condomínio, existe uma questão de recebimento. No outro, não, a dívida foi quitada por uma cláusula direta entre o proprietário e a administradora que atua como uma fiadora, uma espécie da fiadora, né? E o que a gente vê na prática é que muitas vezes essas empresas, né, imobiliárias, elas acabam pagando ali as despesas, as questões que estão inadimplentes do inquilino para o proprietário, né? E depois, muitas vezes, elas demoram para tomar a iniciativa de um despejo ou algo nesse sentido, e o proprietário quer tirar aquele inquilino, né, com medo daquela situação e tudo mais. Daí fica lá, não, mas calma, você está recebendo. Então, em tese, o proprietário está recebendo, né? Então, como é que fica isso na prática, né? Então, é uma questão... complicado. E as empresas que eu vejo ao longo desses anos que eu atuo, todas acabam desistindo dessa garantia, porque é algo custoso, a justiça ela é morosa em muitos momentos e isso traz aí um desequilíbrio, porque eu estou recebendo uma taxa de administração de 100, 200 reais e estou quitando um aluguel em um condomínio de 3 mil reais por mês. Então, se eu for rápido, demorar 6 meses no despejo, eu estou no prejuízo. Se eu demorar e levar um ano, mas daí é uma taxa, é uma gestão empresarial, né? Se isso demorar, se ela tiver um índice de inadimplência acima de um determinado patamar, ela quebra a empresa, não importa o tamanho, porque quanto maior a operação, maior o dinheiro garantido. Isso funciona também para as empresas de financiamento, de taxa condominial, as empresas garantidoras. Eu já vi muitas delas saírem do mercado porque é uma administração muito justa e tem que ter uma celeridade muito grande na cobrança e muitas vezes não depende dela, depende da vara, do judiciário. Exato. Muito complexo. Mas a gente costuma dizer, doutor Luiz, que o risco está, a oportunidade está no risco. Então, cada empresa avalia aí a sua perspectiva. Perfeito, meu amigo. Meu caro amigo Dr. Rodrigo Carpá, foi uma honra a sua presença aqui no programa Segurança na Transação. Sem dúvida, agregou muito aos corretores e às corretoras que acompanharam esse nosso programa e os demais operadores do direito imobiliário. Eu quero dizer que eu tenho uma admiração muito grande no trabalho do amigo, sempre aprendendo com o amigo nas oportunidades que estivemos juntos. Então, eu já deixo o convite para o amigo voltar numa outra oportunidade para dar uma outra aula sobre um outro tema aqui para os corretores e as corretoras aqui na TV Cresce, que o amigo já faz parte da TV Cresce já há um bom tempo também, como apresentador de programa aqui também, né, amigo? Então, muito obrigado. Mais uma vez, foi uma honra de verdade a sua participação aqui no programa Segurança na Transação. Eu que te agradeço, doutor Luiz Felipe, a admiração é recíproca, o carinho é recíproco e parabéns por essa empreitada, pelo programa. E eu fico sempre muito feliz quando te acompanho e é sempre uma grande honra quando a gente se encontra, é de profissionais dessa qualidade, desse gabarito que a gente tem que trabalhar e buscar no mercado. Então, muito obrigado pelo convite, um abraço a todos os seus telespectadores. Legal, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo Dr. Rodrigo Carpá. Chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a diretoria do Cresce, em nome do presidente, do amigo José Augusto Viana Neto, e agradecemos também a você, motivo pelo qual nós criamos esse programa que nos enche de muita satisfação. Então, até um próximo programa e não se esqueça, quem planta segurança não colhe risco, Dr. Rodrigo. Um abraço e até o próximo programa, pessoal. Valeu!